Oi, gente, tudo bem com você? Eu sou a Carla Macedo e vim aqui para mais uma mensagem para que o nosso coração seja edificado nesse dia de hoje. Já quero pedir a você que se você ainda não assinou o nosso canal, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Tem um botãozinho vermelho aqui em algum lugar. Tem também um sininho para que você possa estar aí recebendo todas as informações em primeira mão no momento que nós estaremos colocando aqui os nossos vídeos e do que a gente vai estar falando hoje. Final de ano chegando e eu acho que a gente tem muita coisa para poder agradecer a Deus. Embora esse ano tenha sido muito difícil, como foi falado no vídeo anterior, mas eu acredito uma coisa, eu acredito que até que nos ajudou o Senhor e Ele tem nos fortalecido. E essa semana eu postei uma foto lá no meu Instagram, e se você ainda não segue, vou deixar o Instagram aqui embaixo, tá? Vou deixar o Instagram aqui embaixo, para que você possa seguir lá também. E eu coloquei uma foto lá e escrevi o seguinte na legenda: amando os processos da vida. Amando os processos. E uma pessoa me mandou uma mensagem lá, disse assim: como amar o processo? Porque entre receber algo da parte de Deus como promessa e a realização dessa promessa existe um processo bem no meio. E às vezes nós ficamos muito felizes assim com tudo que Deus fala com a gente, né? Deus nos dá uma promessa, e como a gente não ficar feliz com uma promessa que Deus nos dá, na verdade? Mas existe um processo no meio de tudo isso, até o alcançar, até o chegar desta promessa. E eu gostaria de ler uma palavra que fala bastante a respeito desse assunto. A Bíblia diz aqui no versículo 9 de Isaías 66, versículo 9, que diz o seguinte: abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. É lindo assim, quem tem essa vivência, vamos falar assim, né? Quem tem essa vivência de ouvir a palavra e tomar algumas coisas como promessa, né? Como algo que Deus vai fazer de forma contínua na nossa vida. E nós ficamos muito felizes, né? Quando Deus fala com a gente, que a gente abre a palavra, Deus fala com a gente. Ou vamos, sei lá, em uma reunião, vamos a um culto, e ali tem uma pessoa presidindo aquele culto, e aquela pessoa é usada por Deus para te dar uma palavra que tu diz assim: nossa, era aquilo que eu estava precisando, era isso aí que eu estava precisando. E a gente fica muito feliz quando recebe uma promessa. O que a gente não fica muito contente é com o processo da promessa. E eu escrevi aqui algumas coisas, eu vou ter que ler para você aqui algumas coisas, porque o objetivo de Deus, né, do Senhor, dar ao nosso coração uma promessa, não é só para nos presentear, não é só para nos abençoar, mas principalmente para tratar algumas coisas dentro do nosso coração. Eu até escrevi algo aqui, olha: o objetivo de Deus ao te dar uma promessa não é fazer com que você chegue lá da mesma forma que você iniciou, quando antes você nem tinha a promessa. Existe um processo muito lindo que acontece até chegar lá. Existem mudanças que acontecem na nossa vida. Por exemplo, esse ano é um grande exemplo. Por que eu te digo isso? Porque quem vai passar para 2021 já tem que entender uma coisa: eu não posso ser a mesma pessoa de 2020. 2020 me ensinou muita coisa, me ensinou paciência. Porque quantos de nós tínhamos planos e esses planos foram interrompidos porque a gente não podia sair de casa, porque tinha a questão do distanciamento, porque tinha a questão do cuidado, né? A questão do cuidado, a questão da máscara. Quantas coisas nós adiamos esse ano por causa da questão da pandemia? E querendo ou não, esse adiamento de projetos na nossa vida também vem para tratar algumas coisas no nosso coração que serão necessárias a gente ter de forma futura para que o nosso coração esteja mais adaptável. Muitos de nós temos a impressão de que nós devemos levar a nossa vida da nossa própria maneira. Não. E Deus, ele vai nos ensinando que não é da nossa própria maneira. E usa sim circunstâncias no dia a dia.
para que possa moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter, moldar a maneira como a gente olha para o outro, né? Quantas pessoas nesse ano talvez perderam pessoas muito próximas, talvez entes queridos, e que se hoje a gente parar para analisar quais foram as mudanças que aconteceram dentro do nosso coração, uma das coisas que a gente mais vai prestar atenção é a seguinte: meu Deus, eu tenho que valorizar muito mais a minha mãe, eu tenho que valorizar mais quem está do meu lado, eu tenho que valorizar mais o meu pai, eu tenho que valorizar tal pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está comigo agora. Quantas pessoas talvez não estão mais aqui? É por isso que eu digo para você, receber uma promessa da parte de Deus é muito interessante, é muito bom, é satisfatório. Mas celebrar o processo da promessa de Deus na nossa vida é enriquecedor e mostra ao nosso coração o quanto nós amadurecemos. Se eu vou passar para 2021 sendo a mesma pessoa de 2020, eu preciso prestar atenção no meu processo. Então o processo não serviu para mim. Então eu não dei o devido valor ao processo que eu estava passando. E é muito lindo porque a Bíblia diz aqui: acaso eu abriria a madre e não geraria? Acaso eu daria para você uma promessa e não faria essa promessa ser realizada? Acaso eu daria para você uma promessa e depois olharia para você e poderia dizer assim para você: olha, esquece esse negócio, Carla, porque não era bem assim que eu estava pensando. Não, Deus é fiel no que Ele fala. Deus é fiel no que Ele fala. Só que aprenda a descansar o seu coração em Deus e valorizar cada processo que Ele te ajuda a passar. Jesus é muito incrível, eu sempre falo isso para você. Jesus é muito incrível. Por que eu te digo isso hoje? Por que Ele é muito incrível? Porque nos processos que Ele nos ajuda a ser uma pessoa melhor, Ele não te deixa lá sozinho, não. Ele te ajuda a passar por tudo aquilo. Ele te ajuda a melhorar. E tudo, gente, tudo. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, em tudo dai graças. Em tudo, em absolutamente tudo. Tudo dai graças. Por quê? Porque tudo é processo. Tudo é treinamento. Talvez você que está me vendo agora, você passou por situações muito difíceis. Mas hoje você louva a Deus por ter passado por tudo aquilo, porque hoje você é uma pessoa mais forte, você é uma pessoa mais madura. Porque hoje você consegue olhar para um problema sem se envolver de forma completa dentro daquele problema. Você sabe dizer assim mesmo: opa, vou ter equilíbrio emocional, psicológico para eu poder lidar com isso aqui. E quem te ensinou isso tudo foi o próprio Deus. Através do quê? Através das situações. Muita gente hoje deseja o auge da promessa, né? A realização, a bênção, aquele negócio todo. Mas não olha o que a pessoa passou para poder chegar até ali. A gente vê, por exemplo, a história de Abraão, Isaac, Jacó, na Bíblia Sagrada. Mas todos eles passaram por um processo. E todas as vezes que a gente tenta burlar isso, que a gente tenta dizer: não, eu não vou realizar isso aqui, a gente sempre vai atrasando esse tempo na nossa vida. Nós temos uma história na Bíblia Sagrada, que é a história de Sara. Sara, ela queria muito ser mãe. O esposo queria muito ser pai. Deus deu a ele uma promessa. Só que a promessa, ela passa pelo teste do tempo. E chegou um momento que a Sara disse assim: não, vamos resolver esse negócio, que esse negócio aí está demorando demais. Ô Abraão, faça o seguinte, meu filho, deite ali com a minha serva, né? Deite ali com a minha serva. Ela vai gerar um filho, né? Ela vai ter um filho, e esse filho vai ser nosso filho. Pronto, resolvido o problema. Só que em vez das coisas se resolverem, gente, deu um rolo terrível. Porque não era aquela vontade de Deus. E ela precisava passar um tempo para que ela pudesse amadurecer, até mesmo para ela poder ser mãe. Tantas coisas Deus não nos dá a pronto, entrega para a gente. Não é porque Ele não quer dar, ou porque Ele é Deus que é mau, ou porque Ele não vai com a nossa cara, ou porque Ele não gosta da nossa maneira de ser. Não é isso. É porque tem muita coisa que se Deus dá pra gente agora, a gente vai extraviar. Tem muita coisa que se Deus dá pra gente agora, a gente vai perder. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos maduros o bastante para poder reter aquilo ali que Deus nos deu. Mas eu quero reafirmar para você: toda a promessa que Deus te dá, Ele cumpre.
E toda promessa que Deus nos dá é para o nosso próprio aperfeiçoamento. E eu quero ler para você, agora para eu poder terminar essa mensagem aqui, eu quero ler para você o seguinte, aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, tá? Eu vou ler para você aqui o versículo 32, mas eu vou ler numa outra linguagem, que é a linguagem A Mensagem. Eu particularmente gosto muito dessa linguagem. E a Bíblia diz assim: então, não joguem fora tudo isso. Na época, vocês eram confiantes, né? Porque vocês receberam uma promessa. E devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus, para alcançar o aperfeiçoamento prometido. O que ele está dizendo assim? Vamos trocar em miúdo para a gente poder entender. Ele está dizendo, a promessa que eu te dei é para um aperfeiçoamento da sua vida. É para você se tornar uma pessoa melhor. É para tornar filho melhor, é para se tornar um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. É para se tornar melhor. E esse aperfeiçoamento, ele nos dá uma oportunidade todo santo dia, gente. O que nós estamos fazendo com as promessas, o que nós estamos fazendo no processo entre a promessa e o recebimento dela, o que nós estamos fazendo no meio de tudo isso aqui? Será que o nosso coração hoje está preparado para coisas grandes ou a gente ainda está com um pensamento pequenininho? Sabe, Deus tem tanto a nos dar, Deus tem tanto para poder realizar no nosso coração. Mas será que a gente já tem estrutura para isso? Talvez você que está me assistindo agora, você tem promessas lindas da parte de Deus. Deus fez promessas maravilhosas. Mas e a tua estrutura, como é que está? Será que se você tivesse agora, neste exato momento, aquilo que Deus prometeu para você, se Ele já tivesse entregue para você, na estrutura que você tem hoje, você iria conseguir administrar isso? Ele está dizendo aqui, olha, fiquem firmes na aliança de Deus. Fiquem firmes na promessa, por quê? Porque Deus, Ele não quebra a sua promessa, Deus não quebra a sua aliança. Para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Ame os processos da vida. Ame os processos que você passa. Não reclame. Muita gente aí se apega à murmuração de uma forma tão intensa. Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse nascido numa outra família, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu fizesse mais... A gente sempre tem alguma coisa para poder reclamar, E reclamação é característica de gente que não amadureceu. Todas as vezes que eu reclamo muito da minha vida, eu estou dizendo, Senhor, eu não aguento o processo. Senhor, eu não aguento o processo. Senhor, eu não consigo me estabilizar nisso aqui. Senhor, eu sempre estou reclamando de alguma coisa porque eu não estou satisfeito com isso aqui. E Deus muitas vezes não entrega algo nas nossas mãos porque a gente não vai saber administrar. Quem não tem estrutura espiritual não aprende a administrar a promessa, vai perder. E Deus não quer entregar algo na sua mão para você poder perder. Então eu falo para você nesse dia de hoje, não sei que dia que tu está assistindo isso, mas eu falo para você, ame o processo, não reclame. Na hora que estiver doendo, na hora que Deus levar você à casa do oleiro, sabe, que dá aquela apertada assim, na hora que as coisas estiverem difíceis, na hora que começa a perder, porque tem tempo, até mesmo para perder tem tempo para ganhar, tem tempo para perder, tem tempo para perder. E até quando a gente estiver perdendo, Senhor, louvado seja o Teu nome por todas as coisas, porque eu tenho a certeza absoluta que quem confia em Ti não vai ser desamparado. Quem tem do Senhor uma promessa não será desamparado. Tem um texto muito bonito aqui ainda, em Hebreus capítulo 10, ele diz o seguinte: não vai demorar, Ele já está a caminho. Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo, descansa em leal confiança. Deus é leal. Leal com você.
Ele não iludiu você quando ele plantou uma semente de promessa dentro do seu coração. Ele não te iludiu, Deus não faz isso. Ele não ilude ninguém. Ele trata conosco com muita sinceridade. Quem confia nele descansa em leal confiança. Nesse dia de hoje, eu quero que você desperte para isso. Cada promessa e cada processo nos leva a um amadurecimento espiritual. Nos leva a um amadurecimento nas coisas que a gente passa. Sejam perdas, seja problemas com pessoas, sejam problemas na família. Não reclame. Fala para Deus, Senhor, me dá estrutura para eu poder passar por isso aqui. Porque eu sei que fiel é o que prometeu. Porque eu sei que fiel é aquele que falou comigo. E que o Senhor não vai me deixar na mão, o Senhor não vai me desamparar. Ame os seus processos. São nos seus processos que você descobre quem você é. Qual é a sua estrutura. E você vai descobrir que você é muito mais forte do que você possa imaginar, porque a força de Deus está dentro de você. Tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Ele diz, acaso abrirei a madre e não farei gerar o filho? Né? Acaso eu daria para você uma promessa e depois esqueceria dela? Não. Deus lembra de tudo o que Ele prometeu a você. Guarde isso dentro do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele possa cada dia mais produzir. Coloque testemunhos aqui embaixo de processos que você já passou. Vamos dividir um pouco das nossas experiências uns com os outros. Isso nos ajuda a crescer e ajuda o nosso coração a ajudar outros irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe e fica na paz. E tchau, tchau.